Olá, pessoal. Eu sou o professor Isaac Rossetti, aqui da Universidade Federal do Paraná, no setor Palotina, e hoje vamos dar continuidade às nossas aulas de bioquímica. Na primeira aula, nós falamos sobre a água, sua estrutura e importância em processos bioquímicos. Porém, para entender, de fato, as questões da água, nós precisamos entender que todas as reações, elas estão em equilíbrio químico. Todas as reações, elas podem ocorrer em ambas as direções. Lembrando que quando nós temos uma seta indicando para esse lado, né, por exemplo, do reagente A indo para o reagente B, nós temos o chamado reação direta. Quando a seta está do lado direito indo para o lado esquerdo, nós chamamos isso de reação inversa. E sempre todas as reações químicas, teoricamente, elas ocorrem em equilíbrio. Por exemplo, imagine aqui a reação química na molécula de hidrogênio com a molécula de iodo. Elas se juntam, reagem e formam duas moléculas de ácido iodídrico. No entanto, assim que o início, do ácido iodídrico ele é formado, as moléculas de HI, agora elas podem também ir para o lado inverso, Ir para o lado inverso, não. Na verdade, as moléculas de HI, elas podem se decompor, formando novamente os reagentes iniciais, ok? Então, essa daqui seria a reação direta, essa daqui seria a reação inversa. Juntando as duas, nós chegamos numa reação onde nós colocamos as duas setas, uma para o lado direito, outra para o lado esquerdo, demonstrando o equilíbrio reacional. Esse estado de equilíbrio, qualquer reação química que atinja esse estado de equilíbrio, nós falamos que a velocidade dessa reação, tanto para a esquerda quanto para a direita, elas são iguais. Então, quando uma reação química ela atinge o equilíbrio químico representado por esse tipo de seta, ou também pode ser por esse tipo de seta aqui, tá? A concentração dos reagentes e dos produtos, elas permanecem constantes. Ou seja, se um mol do reagente é formado, se um mol do produto é formado, um mol do produto também ele volta a ser reagente. Então, a velocidade da reação, ela para, A gente tem uma velocidade, a velocidade não para, na verdade. Atinge-se uma velocidade constante. Então, cada substância que é produzida, ela já é consumida. Então, nesse caso, nós chamamos isso de equilíbrio. Lembrando, pessoal, que nós temos basicamente dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio físico, tá? E o equilíbrio químico. E o equilíbrio químico. Nós estamos falando nessa aula sobre equilíbrio químico, é onde ocorrem reações químicas. Os equilíbrios físicos é principalmente mudanças de fase, Equilíbrio entre sólido e líquido, Gelo derretendo, por exemplo, ok? Então, quando a reação ela atinge o equilíbrio químico, nós chamamos isso de posição de equilíbrio. No entanto, essas posições de equilíbrio elas podem estar deslocadas. Por exemplo, se mais produtos são formados, as setas podem estar assim. Se mais reagentes são formados, as setas elas podem estar dessa maneira, Então, supondo que A virando B e aqui também A virando B. Nesse caso, a reação é favorável para a formação do produto. Neste caso, a reação é desfavorável para a formação do produto. Quando nós colocamos isso em um gráfico, por exemplo, aqui está em inglês, mas está
tranquilo de se entender, ok? Nós temos uma reação onde nós reagimos hidrogênio molecular e iodo molecular para dar ácido iodídrico. Essa linha em azul aqui, tá? É a linha que nós chamamos linha de consumo dos reagentes. O que faz sentido, né? No início da reação, nós temos uma grande quantidade de reagentes. Com o passar do tempo, né? Ó, o tempo está no eixo X. Com o passar do tempo, esses reagentes eles vão sendo consumidos até chegar em um ponto específico aqui. Essa outra seta aqui em vermelho, nós temos os produtos. O que também, né, faz sentido, porque no início da reação, no tempo zero, nós não temos nenhum produto, que com o passar do tempo, esses produtos eles vão sendo formados e, logicamente, os reagentes vão sendo consumidos. No entanto, nós chegamos a um ponto aqui que a taxa de consumo dos reagentes e a formação dos produtos, elas se tornam iguais. Então, nós falamos isso que a reação ela entrou em equilíbrio. Se nós não alterarmos essa reação, por exemplo, aumentando temperatura, concentração, essa taxa de reação ela sempre vai permanecer a mesma, ok? Aqui nós estamos falando da taxa de reação, né? A velocidade da reação. Se nós virmos aqui para um gráfico de concentração, também faz sentido, né? Olha aqui a concentração dos reagentes diminuindo com o tempo, até chegar num patamar que entra em equilíbrio, e a formação dos produtos também, né? Formando-se de acordo com o tempo e chega num patamar que ela entra em equilíbrio. Quando esse patamar ele é alcançado, nós temos a reação, quer dizer que a reação entrou em equilíbrio químico. Como as reações elas entram em equilíbrio químico, nós podemos fazer alguns cálculos com isso. No entanto, para cada reação química, nós temos uma constante de equilíbrio. Essa constante de equilíbrio, ela é particular de cada reação química, ok? Por exemplo, se você pegar a dissociação da água, que a gente vai ver um pouco mais para frente, ela tem uma certa constante. Se você pegar a dissociação do ácido acético, ela tem uma outra constante que é diferente. Então, essa posição de equilíbrio, ela pode ser representada numericamente pela constante. Quando nós falamos pode ser representada numericamente, nós começamos a pensar que quando a constante de equilíbrio tem um valor alto, a reação ela é favorecida para um lado. Quando a constante de equilíbrio ela tem um valor baixo, a reação ela é favorável para um outro lado. Bom, a gente vai vendo isso com o passar dos slides. A constante de equilíbrio ela é calculada, né, através de uma equação que relaciona a concentração dos reagentes e dos produtos. Então, imagine aqui uma reação química de A mais B, equilíbrio, dando W mais X, que é a reação química representada aqui abaixo. Ok? A constante de equilíbrio, né, para essa reação específica, é a multiplicação da concentração dos produtos, né? Então, aqui no numerador, nós temos os produtos, dividido pela multiplicação da concentração dos reagentes. Aqui, vale a pena destacar que, por exemplo, ó, aqui é o nosso reagente A. Aqui do lado, nós temos um A minúsculo. Esse A minúsculo, ele é um numeral, algo numérico, que representa a ordem da reação, tá? A ordem de consumo ou de formação desse reagente, ok? E geralmente as pessoas elas confundem com a estequiometria da reação, mas em alguns casos nós podemos aproximar a isso. Por exemplo, a água, né, H2O, ela se dissocia em H+ e OH-.
É como se nós pegássemos A mais B, dando C mais D. A constante de equilíbrio para essa reação aqui é a multiplicação entre a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. No caso da água, né, nós temos o K da água, ela é a concentração de H+, vezes a concentração de OH-, dividido pela concentração de água. Quando nós falamos isso da dissociação da água, nós chamamos isso de KW, né? O K da água. E esse grau de ionização no equilíbrio da água, ela é muito pequena. É 1,0 vezes 10 a 7. Na verdade, o grau de ionização da água, ele tem uma escala muito pequena. Aqui, a 25 graus Celsius, apenas uma única molécula de água em cada 10 elevado a 7 moléculas de água está ionizada. Então, nesse caso, o equilíbrio ele está muito para esse lado e pouco para esse lado aqui. Então, a ionização da água e o pH. Como que a água ioniza? Né? Nós vimos anteriormente que H Nós vimos anteriormente, pessoal, que a água H2O, ela se dissocia em um H+, mais OH-. Na verdade, esse tipo de dissociação, ela não existe do ponto de vista prático. O que existe, na verdade, é quando nós temos duas moléculas de água que elas se reagem, né? Elas reagem entre si, formando H3O+, mais OH-. Isso daqui é o íon hidrogênio, isso daqui é o íon hidróxido. Esses íons, eles existem em solução. Então, como que isso acontece? Uma molécula de água, né, um par de elétrons aqui de uma molécula de água, captura o hidrogênio de outra molécula de água. Esse par de elétrons vai para o oxigênio, sendo que esse oxigênio ganha um par de elétrons. Vira o ânion hidróxido, por isso que ele tem uma carga negativa. E aqui, como ele doou um par de elétrons, ele perdeu, só sobrou um par de elétrons aqui, então ele perdeu um par de elétrons, fica com uma carga positiva, ok? Vocês viram aqui que tem uma diferença no tamanho das setas. Significa que como a seta no nível direto ela é menor, essa ionização, ela é muito pequena. Na verdade, pessoal, esses prótons, eles são móveis, né? Eles ficam se transferindo de uma molécula de água para outra, né? Se a gente olhar a água, né, como um líquido onde as moléculas elas estão muito próximas umas das outras. Então, isso é um processo dinâmico. O grau de ionização da água ela é muito pequena. O grau de ionização da água no equilíbrio ela é muito pequena. Nós comentamos isso em alguns slides anteriores ali, tá? A concentração da água pura, né, ela é 55, aproximadamente, né, 55,5 mol por litro. Então, é uma concentração constante. Como que nós sabemos disso? Quantos gramas de água um litro de água dividido pela massa molecular da mesma? 1 litro de água tem 1.000 gramas de água dividido por 18 gramas por mol. Nós temos essa concentração. Então, a constante de equilíbrio da ionização da água, né, é a multiplicação das concentrações dos produtos dividido pelas concentrações dos reagentes. No caso aqui é água. Só que nós vimos que a concentração da água, olha só aqui em cima, essa concentração da água aqui embaixo, ela é constante.
Então, pessoal, se esse valor ele é sempre constante, nós podemos jogar esse valor para esse lado da equação. Quando nós fazemos esse tipo de rearranjo, nós temos 55,5 vezes a constante de equilíbrio é igual à multiplicação da constante de H+, a multiplicação da concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Essa multiplicação aqui, ó, de constante de equilíbrio vezes 55,5, agora nós chamamos de Kw, que é o produto iônico da água, a constante de equilíbrio da água. Esse valor da constante de equilíbrio, tá? Ela é muito pequena, né? Esse valor ele é determinado por medidas de condutividade elétrica de água pura, tá bom? Então, sabendo disso, né, ó, em soluções aquosas a 25 graus, tá, de água pura, essa concentração aqui, a multiplicação da concentração é 1 vezes 10 a menos 14. Se essa concentração é 1 vezes 10 a menos 14, então olha só, Kw é igual à concentração de H+, vezes a concentração de OH-, certo? Isso é igual a 1 vezes 10 a menos 14. Então, significa que 1 vezes 10 a menos 14 é igual à concentração de H+, vezes a concentração de OH-, ok? Se nós sabemos que cada molécula de água, ela ioniza-se em uma molécula de H+, mais uma molécula de OH-, correto? Então, para cada molécula de água ionizada, nós temos uma molécula de OH-. Na verdade, é melhor falar, para cada mol de H2O ionizado, nós temos um mol de H+, e um mol de OH-. Então, esses valores, eles são iguais. Que valores aqui nessa multiplicação em cima, nós falamos, eles devem ser iguais para dar esse resultado de 1 vezes 10 a menos 14. Se cada um deles valer 1 vezes 10 a menos 7, porque nós sabemos, né, que na multiplicação 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7, nós mantemos o número de baixo e somamos o número de cima. 10 elevado a menos 14, que é esse valor aqui, ok? Agora, se nós temos soluções de outras coisas aqui, por exemplo, aqui hidróxido de sódio. Qual é a concentração de H+, né, em uma solução de hidróxido de sódio 0,1 mol por litro? Bom, nós sabemos que o Kw, né, é a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Bom, se o NaOH, né, nós sabemos que a ionização do NaOH mais H2O vai dar, né, H3O mais OH-, né, e mais Na+, no caso, tá? OH-, tem o sódio aqui também, tá? Nós sabemos que o hidróxido de sódio, ele é uma substância que se dissocia por completo. Então, NaOH, nós temos uma total, basicamente uma total ionização, formando OH-. Então, quer dizer que em uma solução 0,1 mol por litro de OH, de NaOH, nós temos 0,1 mol por litro de OH-.
Então, olha só, na equação, nós queremos achar o H+. Nós temos o Kw, que é da água, e nós temos a concentração de OH-. Então, é só isolar o H+. Como que você faz isso? Né? Joga o concentração do hidróxido debaixo do Kw. Resolvendo isso, nós temos a concentração de H+, de 10 elevado a menos 13 mol por litro. Okay? Depois a gente vai falar de pH, mas nós chegamos à conclusão... Depois nós vamos falar de pH, mas nós chegamos à conclusão que isso faz com que a solução tenha um pH básico. Bom, então, falando da escala de pH, certo? O produto iônico da água, né, o Kw, é a base para a escala de pH. Nós utilizamos o pH na taxa de logarítmico, né, logaritmo, porque são valores muito grandes. Se a gente fazer isso na escala de logaritmo, nós conseguimos diminuir isso para uma escala menor, mais palpável, numericamente palpável. Tá? Então, o pH é igual ao logaritmo de 1 dividido por H+. Isso é a mesma coisa que menos o logaritmo da concentração de H+. Esse símbolo de P, né, denota-se o logaritmo negativo. Então, por exemplo, olha só, para uma solução precisamente neutra a 25 graus Celsius, na qual a concentração de H+ é 1 vezes 10 a menos 7, o pH ele pode ser calculado da seguinte forma, né? Você pode calcular ele dessa maneira, sendo o log de 1 dividido por 1 vezes 10 a menos 7, ou você simplesmente faz pH é igual a menos logaritmo da concentração de H+. Se você fizer esse cálculo na calculadora e esse cálculo na calculadora, eles vão dar o mesmo valor. Então, nesse caso aqui, o valor é 7. Então, uma solução precisamente neutra, nós temos o pH valendo 7. De 7 para baixo, nós falamos que essa solução ela é ácida. De 7 para cima, nós falamos que essa solução ela é básica. E aqui em 7 ela é neutra. Pessoal, essa escala aqui de ácido, nós convenhamos, né? Por convenção, ela começa em 0 e a escala em básica começa em 14. Desculpa, a escala em básica termina em 14. Tá? O 7 é o meio da escala. Então, esse é o padrão, né? O pH de 0 a 14. No entanto, né, fazendo um adendo aqui, existem ácidos com pHs negativos, que são superácidos, e existem bases com pH acima de 14, que nós chamamos isso de superbases, tá? Mas não vem ao caso nesse momento. Então, aqui, né, nós temos uma escala de pH, né? Então, nós calculamos para a concentração de H+ anteriormente, nós temos um pH de 7. Nós também conseguimos calcular o pOH. É interessante, vamos pensar na relação, ó. pH é igual a menos log da concentração de H+. O pOH é igual a menos log da concentração de OH-. Ok? Então, se o pH mais o pOH, ele tem que dar 14. Então, numa solução neutra, o pH 7 mais o pOH 7, nós temos 14. Ok? Então, além de calcular o pH, nós conseguimos calcular o pOH também. Aqui tem um esquema mostrando o pH de
algumas soluções mais clássicas, né? Por exemplo, aqui em 7, né? Vocês podem ver aqui em 7, ele é neutro, ok? Para baixo de 7, nós temos, né? Nós temos um aumento de acidez. Então, por exemplo, leite, a saliva nossa, né? Ela é um pouquinho ácida. Café preto, né, já tem um pH de 5, é um pouco mais ácido. Cerveja, suco de tomate, vinho tinto tem um pH de 4. Coca-Cola, vinagre, em torno de pH 3. E aí depois nós abaixamos bastante pH, né, como o suco de limão, o suco gástrico que nós temos no estômago e uma solução de ácido clorídrico, né, um ácido muito forte, nós temos um pH bem ácido. Já o sangue humano, ó, e as lágrimas, né, tears, eles são levemente básicos. A água do mar, ovo branco também, ó, eles são levemente básicos. Uma solução de bicarbonato de sódio, ela é um pouquinho mais básica, mas nem tanto. Aqui, a amônia de limpeza, né, e outras soluções de limpeza, elas são extremamente básicas e até chegar aqui numa solução de hidróxido de sódio muito básica. Então, quando nós observamos a escala de pH, nós temos o quê? Aqui no centro, nós temos substâncias que são neutras, mas substâncias que são pouco ácidas ou pouco básicas. Nós chamamos isso, né, de ácidos e bases fracas. Nessa região. Na região de cima e na região de baixo, nós temos bases fortes e ácidos fortes. Ok? Quando nós falamos de bases fortes e ácidos fortes, basicamente todos os ácidos fortes e bases fortes, eles são ionizados completamente. Ou seja, se nós temos ácido clorídrico em solução, basicamente todas as moléculas de ácido clorídrico se tornam OH+ e Cl-. Já no hidróxido de sódio, todas as moléculas de hidróxido de sódio se ionizam em Na+ e OH-. Em sistemas biológicos, nós temos poucos exemplos de ácidos e bases fortes. Nós temos muitos exemplos de ácidos e bases fracas, porque eles são bastante importantes no equilíbrio fisiológico, né, no equilíbrio químico dos organismos vivos. Os ácidos e bases fracas, eles não estão completamente ionizados quando dissolvidos em água. Nós sabemos que a água, ela é o solvente universal dos organismos vivos. Então, nós temos que ter um pH relativamente regulado, muito próximo de 7, para que os organismos eles funcionam de maneira eficiente. Então, quando nós temos um ácido, por exemplo, aqui pega-se um ácido acético, né? CH3COOH. Um doador de prótons, nós temos um par, na verdade aqui nós temos um par de ácido e base conjugada. Então, aqui nós temos uma molécula de ácido, no caso aqui é um ácido fraco. Quando ele se dissocia, nós temos um par ácido e base conjugada. Então, esse daqui é o ácido conjugado e esse daqui é a base conjugada.
todos os ácidos, né, na verdade, todas as substâncias químicas que podem perder o hidrogênio, né, são substâncias ácidas, elas têm uma constante de equilíbrio. Lembra que eu falei para vocês anteriormente, né, que a constante de equilíbrio, no caso, como nós estamos falando de ácido, nós chamamos isso de constante de acidez. A constante de equilíbrio, ela varia bastante, né? Então, olha só, por exemplo, para o ácido fórmico, 1,78 vezes 10 a menos 4. Já para o ácido acético, 1,74 vezes 10 a menos 5. O que que isso significa? Esse valor aqui, essa escala de 10 a menos 4, 10 a menos 5, 10 a menos 3, 10 a menos 7, ela é muito importante para a gente entender o valor de pH, tá? Na verdade, a força do ácido, né? Quanto menor esse valor de constante de equilíbrio, mais fraco é. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, o fosfato monoácido, ele tem uma constante de equilíbrio na escala de 10 a menos 13. Então, ele é um ácido bem fraco. Nós conseguimos transformar o Ka em pKa. Como que nós fazemos isso? pK é igual a menos log de Ka, ok? Então, se no Ka, quanto menor o valor, mais ácido, quanto menor o valor, menos ácido é, na escala de pKa é o contrário. Quanto maior o valor, menos ácido ele é. Ok? E aqui depois nós temos uma escala de pH, né? Falando de ácidos monopróticos, dipróticos e tripróticos. Na verdade, aqui, o que são ácidos monopróticos? Ácidos que só têm apenas um hidrogênio ionizáveis. Ácidos dipróticos, ó, já tem 2 hidrogênios ionizáveis. Então, primeiro ioniza um e depois ioniza outro. Nós temos ácidos tripróticos também, ó, com 3 hidrogênios ionizáveis. Ioniza o primeiro, depois ioniza o segundo, depois ioniza o terceiro. É importante ressaltar que a ionização do primeiro ela é mais fácil. Depois ioniza o segundo, um pouco mais difícil, e para ionizar o terceiro é um pouco mais difícil ainda. Ok, pessoal? Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje sobre constantes de equilíbrio e pH. É muito importante a gente entender isso para começar a entender equilíbrio químico, principalmente de aminoácidos, para a formação de proteínas e enzimas. Qualquer coisa, deixem um comentário aqui embaixo do vídeo que eu respondo para vocês. E também se inscrevam no canal, deixem um like aí que ajuda bastante, tá bom? Um grande abraço, tudo de bom e até mais.